Um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade. No início da era vitoriana, havia pouco controle sobre a comercialização de venenos. Tais compostos, como estricnina ou arsênico, eram baratos e frequentemente usados para manter a população de vermes e ratos sob controle. Porém, nas mãos erradas, eles poderiam ser sumamente mortais. Devido ao fácil acesso a estas perigosas substâncias, era comum serem utilizadas para fins mais sombrios. Na década de 1850, alguns controles entraram em vigor para tentar conter a venda indiscriminada desses venenos. Porém, ainda era fácil obter um frasco de arsênico, um dos venenos mais utilizados, por ser inodoro, insípido e muito barato. Por ser um pó branco, poderia ser facilmente confundido com farinha ou açúcar. A intoxicação por arsênico causa vômitos e diarreia antes de levar as suas vítimas à morte, fazendo com que pareça uma intoxicação alimentar comum. Em uma época anterior à refrigeração e com saneamento primitivo, a morte por arsênico poderia parecer muito com febre tifoide, cólera ou devido ao consumo de algum alimento em mau estado. Mortes por envenenamento era um tópico preferido da mídia sensacionalista da época, o que aumentava o medo nas pessoas que temiam serem vítimas desta morte agonizante, nas mãos de um assassino silencioso. Com a toxicologia forense em estado inicial, é razoável supor que muitas pessoas utilizassem venenos para se livrar de um negócio inconveniente, um amante indesejável ou um rival amoroso. Uma vingativa mulher utilizou esse meio para aterrorizar a cidade de Brighton, na Inglaterra, durante o início da década de 1870. Seus terríveis atos a levaram a ser popularmente conhecida como Chocolate Cream Killer, ou a envenenadora dos bombons de chocolate. Mas para compreender melhor esta história, devemos voltar um pouco aonde tudo começou. Christiana Edmonds nasceu em Margate, em 3 de outubro de 1828. Foi a filha mais velha de William Edmonds, um arquiteto que projetou a Igreja da Santíssima Trindade local e o Farol de Margate. Sua mãe era Anne Christiana Byrne, a filha de um capitão da Marinha Real. Christiana teve uma educação privilegiada, frequentando escolas privadas. Mas sua vida mudou drasticamente em sua juventude, quando foi diagnosticada com histeria aos seus 20 e poucos anos. Seja qual for a verdadeira natureza de seu caráter, ela se apaixonou profundamente pelo seu médico, Charles Beard, que ela conheceu pela primeira vez em 1869. Naquele momento, ela vivia com sua mãe viúva e sua irmã em Brighton. O escritório de registros do condado de Berkshire alega que os afetos de Christiana foram retribuídos e que houve uma rápida troca de cartas de amor. Havia uma intimidade e parece que eles carregavam algum nível de relacionamento romântico para o ano seguinte. O Dr. Beard, mais tarde, alegou que não havia dimensão física em seu caso, mas que certamente havia uma dimensão emocional. No entanto, havia um problema em seu romance. Christiana veria seus planos de ter um casamento longo e feliz com seu amado sendo obstruídos por um detalhe inconveniente: a existência da senhora Emily Beard, a esposa do médico. Somado a isso, pouco tempo depois, o Dr. Beard parece ter sofrido dores de consciência ou simplesmente se cansado do namoro. Então, no verão de 1870, ele rompeu a relação. Tal ação não foi bem recebida pela sua ex-amante, que decidiu remover o impedimento através do uso da estricnina. Em setembro daquele ano,
Christiana visitou a esposa do médico Emily, levando alguns bombons de chocolate como presente. Depois de comer a senhora Beard adoeceu. E seu marido, suspeitando de seus sombrios planos, expulsou Christiana de sua casa. O Dr. Beard não relatou sua suspeita à polícia. Entretanto, a senhora Emily recuperou-se da violenta doença resultante. O Dr. Beard disse mais tarde que suspeitava que Edmonds havia envenenado sua esposa, mas que não agiu de acordo com a sua suspeita devido à falta de provas e à preocupação com sua imagem pública. Pouco depois, outras pessoas em Brighton começaram a ficar doentes. Parece que ela decidiu que alguém teria que pagar por esta rejeição injusta, e poderia ser qualquer pessoa. Em 1871, na cidade de Brighton, na costa sul da Inglaterra, ela começou a encomendar chocolates de uma confeitaria local, chamada John Maynard. Então, ela injetou os doces com estricnina e depois os mandou de volta, dizendo que não eram os que ela queria. De volta às prateleiras, os doces mortais esperavam que Maynard os vendesse para sua clientela, sem saber que haviam sido envenenados. Nessa época, várias pessoas em Brighton tinham ficado doentes depois de comer os chocolates. Mas ninguém havia relacionado as doenças com o que as vítimas tinham comido. Entretanto, em junho de 1871, Sidney Albert Barker, de 4 anos, estava visitando Brighton em uma viagem de um dia com sua família. Como um agrado ao pequeno, ele recebeu alguns chocolates da loja de Maynard. Imediatamente, o pequeno ficou muito doente e não resistiu. Apesar de ter sido encontrada estricnina nos chocolates que lhe haviam sido dados, sua morte foi considerada acidental, pelo médico legista de Brighton, David Black. Mais tarde, foi confirmado que esta foi a única morte causada por Edmonds. Edmonds aumentou sua campanha de envenenamento e começou a enviar pacotes de chocolates para pessoas prominentes, incluindo a Sra. Beard, que novamente ficou muito doente. Nessa época, a polícia já havia relacionado os envenenamentos com os chocolates. Numa tentativa de cobrir seus rastros, ela começou a pagar jovens garotos para comprá-los para ela. Edmonds, inclusive, enviou pacotes para si mesma, alegando que ela também era vítima do envenenador, na esperança de que isso desviasse a suspeita dela e de Maynard. Neste momento, o Dr. Beard informou a polícia de suas suspeitas, o que resultou na prisão de Edmonds e na acusação da tentativa de assassinato da Sra. Beard e do assassinato de Sidney Barker. John Maynard, o proprietário da loja onde os chocolates foram comprados, foi interrogado, mas não foi considerado responsável de forma alguma pela morte da criança. O julgamento começou em Brighton, onde causou furor, e foi transferido para Old Bailey, em Londres, em janeiro de 1871. Os jornais adoraram a história e apelidaram a acusada de a envenenadora dos bombons de chocolate. Durante o julgamento de Edmonds, sua mãe testemunhou que ambos os lados de sua família tinham um histórico de doença mental. O Dr. Beard alegou que ele e Edmonds nunca tiveram uma relação de fato, mas que, ao invés disso, havia apenas trocado uma série de cartas enviadas por ela a ele e flertes suaves. No julgamento, um químico local chamado Isaac Garrett testemunhou que vendeu estricnina à acusada, que lhe disse que precisava do veneno para se livrar de alguns gatos de rua. Na época, era fácil comprar estricnina e outros venenos no balcão. A estricnina é um alcaloide cristalino muito tóxico. Antigamente era muito usado como pesticida, principalmente para matar ratos. Grande problema social e para a saúde da população na época, devido à falta de saneamento básico.
Porém, devido à sua alta toxicidade, a estricnina causa uma morte agonizante. Ela causa convulsões violentas em todo o sistema nervoso. Estes espasmos são extremamente dolorosos e se apresentam em ondas até que a vítima acaba sufocando. Pode levar entre 15 a 60 minutos para matar. Diante da esmagadora evidência, Edmonds entrou com uma declaração de inocência por insanidade. E uma destacada especialista testemunhou que ela não conseguia distinguir o certo do errado. O escritório de registros do condado de Berkshire relata que os doutores Charles Lockhart Robertson e Henry Munsley, o famoso psicólogo, argumentaram que Edmonds pertencia ao grupo de lunáticos moralmente defeituosos, um precursor vitoriano para o termo mais recente da psicopatia. O júri não acreditou no argumento e devolveu um veredito de culpado sem recomendação de misericórdia. Assim, ela foi sentenciada à forca. Mas as provas de saúde mental haviam atraído a atenção do Ministério do Interior britânico e psiquiatras foram enviados para examiná-la. Eles a consideraram louca. Em seu livro Brighton e Hove, Assassinatos e Delitos, Janet Cameron escreveu no último capítulo a seguinte afirmação: Christiana Edmonds foi repreendida e sua sentença comutada para prisão perpétua, devido a seu estado mental. Finalmente, ela foi enviada à prisão de Broadmoor para criminalmente insanos, onde permaneceu pelo resto de sua vida, morrendo lá 35 anos depois, em 1907. O público da época acompanhou avidamente a terrível história da envenenadora dos bombons de chocolate. Esta história continha todos os elementos que atingiam os temores mais profundos nos corações dos vitorianos. Uma morte aleatória por veneno, cometida por uma amante abandonada. Avalie e siga este podcast. Isso seria uma enorme ajuda para a continuação deste programa. Inscreva-se no canal Pesadelos Reais no YouTube e, por favor, deixe seu like e compartilhe. Este podcast logo estará fazendo seu primeiro ano de existência e um episódio especial vem por aí. Compartilhe conosco seu próprio relato ou sugestão de tema enviando um e-mail para contato.pesadelosreais@gmail.com. Seu anonimato será garantido. Considere me seguir no Instagram, no @podcast Pesadelos Reais. Lá estarei avisando cada vez que houver um novo episódio. Me despeço por hoje, lhe envio um abraço psicológico bem apertado e até o próximo episódio.